Muito boa noite a todos e a todas. Eu quero desejar a todos aqui presentes, aos que nos acompanham através das rádios Aparados da Serra, Rádio Nordeste, a toda a comunidade banjesuense. E estamos aqui para mais uma sessão da Câmara de Vereadores neste dia 1º de junho de 2015. Havendo quórum legal e regimental, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária, então, desta data, iniciando o mês de junho. Iniciamos, então, no pequeno expediente com a leitura, discussão e votação da ata da sessão realizada no dia 18 de maio de 2015. A ata, então, dispensada à leitura pela Resolução 1126/87. Está em discussão, então, a ata do dia 18 de junho de 2015. Está em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovada por unanimidade de votos a ata, então, da sessão realizada no dia 18 de maio de 2015. Neste momento, eu passo, então, a palavra ao vereador secretário Valfredo Fonseca para que faça a leitura dos expedientes recebidos e enviados por esta casa neste período. Resumo das correspondências expedidas de 19 de maio de 2015 a 1º de junho de 2015. Ofício 125/2015, enviado à senhora Juruema Batista Velho, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo que seja encaminhada a prestação de conta da ABAC dos últimos meses. Ofício 126/2015, enviado ao secretário de Obras, solicitado pelo vereador Flávio Castilhos, parabenizando pelo trabalho realizado na manutenção do bueiro na estrada na localidade do Caizinho. Ofício 127/2015, enviado ao Poder Executivo, encaminhado os projetos de lei número 3.505/2015 e 3.509/2015, originário do Poder Executivo. Ofício enviado ao secretário de Obras, solicitado pelo vereador Flávio Castilhos, pedindo providência na manutenção da estrada do Caizinho em Arrepio. Ofício 129, enviado ao Poder Executivo, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo a retirada do lixo nas dependências do município. Ofício 130/2015, enviado ao Ângelo Zini, esposa, solicitado pelos vereadores integrantes da bancada do PMDB, parabenizando pelo brilhante trabalho realizado na festa capela da Casa Branca. Ofício 131/2015, enviado ao Valdomiro Ferreira Menuso, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedido de providência retirada do lixo do município. Enviado à promotoria, ofício 132/2015, enviado à Promotoria de Justiça de Bom Jesus, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo providência na retirada do lixo do município. Protocolado no Ministério Público em 21/5/2015. Ofício 133/2015, enviado ao Ministério Público, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo a providência na retirada do lixo do município. Ofício 134, enviado ao Poder Executivo, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedido de resposta. Resumo das correspondências recebidas em 19/5/2015 a 1º/6/2015. Ofício 125/2015, recebido do gabinete do deputado Alceu Moreira, informando que já está sendo elaborado através da assessoria técnica estudo a fim de ingressar com um projeto de lei que regulamenta a produção do queijo serrano. Ofício 10/2015, protocolado da ABAC, resposta ao ofício 125/2015. Ofício 04/2015, recebido da Secretaria de Assistência Social, resposta ao ofício 122/2015.
Notificação 01/2015, recebido da Corsan, comunicando que nos próximos dias começarão os trabalhos de asfaltamento da Avenida Manuel Silveira de Azevedo. Assim, simultaneamente será realizado a substituição da rede de abastecimento de água potável. Assim, alguns períodos ocorrerão desabastecimento. Ofício 07, Assistência Social. Resposta ao ofício 093/2015, ofício 013/2015, recebido do Poder Executivo. Resposta ao ofício 120/2015, ofício 065/2015, recebido do Poder Executivo. Em resposta ao ofício 121/2015, comunicado recebido do FNDE, liberação de recursos do Programa do Fundo Nacional de Educação. Convites em geral para seminário, palestras e cursos. Senhor Presidente, eram essas as correspondências recebidas e expedidas, lembrando aos demais vereadores que todas as correspondências estão à disposição na Secretaria da Casa. Eram isso para esse momento, senhor Presidente. Obrigado, vereador Valfredo. Na sequência, então, do pequeno expediente, abro espaço regimental de 5 minutos para os vereadores inscritos falarem no período das suas comunicações. Primeiro vereador inscrito, o vereador Rafael Silveira. Próximo vereador, vereador Jaziel Pereira. Espaço regimental de 5 minutos. Boa noite, colegas vereadores, presidente, comunidade que participa aqui, quem nos escuta também através da rádio. Queremos aqui, neste momento do pequeno expediente, sobre alguns ofícios. Então, em primeiro lugar, nós parabenizar o trabalho da Patran pela fiscalização das nascentes da região do reservatório da Corsan, onde estavam sendo mexidos e acabou havendo um comprometimento nas nascentes ali que traz água para a nossa cidade. Então eles estiveram lá e fizeram uma pausa e para que seja corrigido o local. Então foi parabenizar o trabalho deles. Também enviar um ofício parabenizando a Polícia Civil de Bom Jesus e o Ministério Público pela operação feita no Clube Santa Cruz, inclusive com a prisão de menores desacompanhados e por a polícia também ter encontrado uma pessoa sem porte de arma, que estava armado. Então é muito importante a gente parabenizar a Polícia de Bom Jesus por esse brilhante trabalho, porque às vezes as coisas acabam saindo do controle, e então de uma certa forma é uma forma de moralizar algumas coisas que estão erradas em nossa cidade. Então eu solicito que seja elogiado o trabalho aí da Polícia Civil e do Ministério Público. Também quero aqui solicitar mais um ofício também, parabenizando o Departamento de Casais, nas pessoas do senhor Cláudio e Jussara, Cleide e Rose, ao pastor Eloy, que foi organizado um brilhante evento neste sábado. Veio um palestrante de outro município falar sobre relacionamentos, Então foi muito, muito importante o evento, com a participação de muitas pessoas de nossa cidade, aconteceu lá no CTG. Então, se for possível, nós também fazer uma menção honrosa a essas pessoas que executaram um importante evento em nosso município. Também quero aqui salientar que vai estar sendo votado em seguida um pedido de informação sobre as estradas municipais. Eu senti a necessidade de nós ter um compilado de todas as leis que tratam do que é estrada municipal e do que não é. Existem algumas regiões que já a agricultura já está bem desenvolvida e há dúvida se a estrada é municipal ou não. Ali, por exemplo, naquela região da Ramadinha,
alguns pontos ali no Caraú, no Matemático, aqui na região da Vila da Madeira, e me parece que tem algumas estradas que elas não estão nos mapas. E aí fica aquele negócio, às vezes as pessoas precisam do transporte escolar, precisam escoar de maneira melhor a produção. Então eu gostaria de ter enfim, essa informação vem e todos os vereadores vão ter acesso, né, às leis e à quilometragem de cada estrada. Então esse pedido vai estar sendo votado em seguida. Eu queria pedir apoio aos nobres colegas nesse sentido. E também vai ter um outro pedido de informação a respeito dos microempreendedores e dos empresários de Bom Jesus. O que acontece? Essa semana eu tive uma visita do pessoal do Sebrae. A gente tem amizade com o Jacques de longa data, em função do trabalho que a gente fazia junto ao departamento ali de turismo e fazia parte de indústria e comércio. E eu sempre vou defender e acredito ser muito importante a gente incentivar ao máximo as pequenas empresas em Bom Jesus. Diga-se as pequenas empresas, todas aquelas empresas que faturam abaixo de 3 milhões e 600. Então, essas micro e pequenas empresas, elas têm um papel fundamental na parte de geração de emprego e renda, porque cada empresa tem a sua família que envolve, e isso gera impostos para o nosso município, aquece a economia, tira as pessoas da informalidade. Então, é importante nós monitorar como é que está esse assunto aí, junto a agora, nesse decorrer desses anos aí da nova gestão. Então, eu peço apoio aos colegas sobre esses dois ofícios aí. Obrigado. Obrigado, vereador Jaziel Pereira. Na sequência, eu chamo o vereador Lauri Chiamengue, inscrito, então, no seu espaço, 5 minutos. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparados e Nordeste e população que nos assiste. Chegada a entrada do inverno, que é a data mais propícia para se mudar árvores frutíferas, etc. e tal, o ano passado, quando foram plantados alguns plátanos aqui na nossa região, muitas pessoas me procuraram para aquisição de mudas, mas como já era saída de verão, não era mais o tempo adequado. Então agora é tempo, eu já estive me informando com o viverista, e para quem quiser adquirir mudas, que me procurem daí. No caso do plátano, que foi mais procurado na época ali, ele tem uma muda bem forte, mudas assim de 2 a 3 metros de altura, já uma muda bem grande, a R$5 a muda, raiz nua, então um preço bem acessível. E até faço uma aclamação aqui para a população que plantem, que é uma forma de embelezar a propriedade, até de contribuir com o meio ambiente, né? Árvores que se transformam, são umas árvores que ficam grandes, ajudam também na despoluição do ar, e fica aquela lembrança, o dia que a gente morre, né? Ao menos as pessoas dizem, foi o falecido que plantou essa, né? Então as pessoas que quiserem adquirir mudas, sejam de qualquer outra espécie de ornamentação, me procurem para fechar um pacote, para vir essas mudas no máximo dentro de 30 ou 40 dias daí. Então o custo do plátano custa R$5 a muda. Então as pessoas que precisarem e quiserem embelezar a beira da estrada, a entrada da fazenda, ou fazer a sombra no pátio da casa, é só me procurar, chega aqui a R$5 sem custo de frete e sem mais algum adicional. Por enquanto era só, obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Lucila Maggi, espaço regimental de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos ouve e nos assiste, eu venho a esta tribuna, neste pequeno expediente, solicitar que seja enviado um ofício parabenizando a diretoria que foi constituída aqui na segunda-feira passada. Nós formamos um grupo de apoio e de combate ao câncer, um grupo de mulheres,
e já foi escolhido então a presidente desse grupo, foi eleita a Sara Calduro, e podemos contar com a participação de muitas mulheres aqui na segunda-feira, e o grupo já está bem articulado para desenvolver algumas ações aí com essas pessoas que poderão, né, ter um atendimento, um apoio aí desta entidade. Então, que seja enviado um ofício à Sara, parabenizando ela e toda a sua diretoria. Também quero me reiterar o ofício, me integrar ao ofício do vereador Jaziel para parabenizar o grupo, os casais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo brilhante jantar de casais que realizaram aí no último sábado, com participação de aproximadamente 400 pessoas estavam lá, e estava muito bom, muito proveitoso. Então, que seja enviado um ofício para estes casais, né? O Cláudio e a Jussara, e o Cleide e a Rose. Também eu gostaria que fosse enviado um ofício ao Ministério Público, que fosse feito uma fiscalização na linha do transporte escolar, na linha 27, tendo em vista que a semana passada 2 crianças ficaram a semana toda sem o transporte. E aí alegaram que era por problemas na estrada. Então, problemas na estrada, problemas com o transporte, as crianças estão perdendo aula praticamente aí uma semana toda por irresponsabilidade. Se a estrada está ruim, é o município que tem que consertá-la, né? Então, que seja enviado um ofício aí, que eu diversas vezes já falei dessa tribuna, aquelas crianças continuam perdendo aula, é da linha 27, e a semana passada perderam aula novamente a semana toda. Também que fosse enviado um ofício à secretária de Assistência Social, que, na medida do possível, seja entregue os ranchos dos idosos, porque há mais de 2 meses eles estão sem receber. Acredito que não seja falta de recurso, porque o município está com bastante recursos, então algum outro motivo, ou da licitação, ou enfim, que isso seja sanado, esse problema, porque os idosos estão há 2 meses sem receber o rancho. Também eu gostaria de integrar ao ofício aí do vereador Jaziel, parabenizando o Ministério Público e a Polícia Civil, em especial o delegado Vladimir e toda a sua equipe, por esse trabalho realizado aí no final de semana, aonde foram no Clube Santa Cruz, e ali estavam diversos adolescentes de menor frequentando o local. E acredito que essas ações devem ser feitas frequentemente, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, é a legislação federal que prevê que menores de 18 anos não podem estar em estabelecimentos noturnos, frequentando bares, boates após as 23 horas. Então, quero parabenizar esta ação e que mais ações como essa sejam feitas. Acredito que essas ações vão servir de exemplos, né, para outros que às vezes têm o desejo de estar nesses lugares e que nem sempre é o lugar mais apropriado, né? Inclusive meninas de 12, 13 anos, então eu acho que é bem complicado. Então, que fosse enviado um ofício. Também que seja enviado um ofício ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista que eu solicitei, através de um pedido de informação, a relação dos bens patrimoniais do município, e veio a resposta que estava sendo criada uma comissão ainda para fazer esse levantamento. Acredito que o patrimônio do município ele não existe a partir de hoje, a partir de uma comissão. É um patrimônio que ele vem junto com a história do município. Então eu preciso saber quais os veículos são do município, onde que eles estão, então que seja enviado esse ofício e para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, que o município de Bom Jesus não tem essas informações do patrimônio. Segundo o ofício que o prefeito me respondeu, eles não têm o levantamento patrimonial do município, infelizmente. Então que seja enviado aos órgãos competentes. Eu volto no grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Lucila. Eu peço ao vereador Osmar que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sérgio, espaço alimentar de 5 minutos. Obrigado, vereador Osmar, demais vereadores, comunidade que nos escuta através da Rádio Aparados, da Rádio Nordeste, a vocês aqui presentes, o que me traz a este pequeno expediente é para também fazer aqui as minhas considerações sobre o jantar promovido pela Igreja Assembleia de Deus na pessoa ou nas pessoas dos casais do Cláudio, a Jussara, do Cleide e a Rosa. Também parabenizo a toda a direção da igreja, na pessoa do pastor Eloy Rosa, dizendo que Bom Jesus precisa desses eventos. São eventos direcionados para a família, são eventos que vêm de encontro para o fortalecimento da família, para agregar valores à família, enfim, para trabalhar melhor a questão estrutural hoje das famílias, principalmente aqui da nossa comunidade. Então, eu quero também me agregar ao ofício já proferido dessa tribuna pelo vereador Jaziel e pela vereadora Lucila, parabenizando então por esse magnífico evento e que outros eventos possam acontecer no nosso município em prol das nossas famílias. Também quero falar também em relação ao que aconteceu ali no Clube Santa Cruz, hoje pela manhã, escutando o pronunciamento do delegado Vladimir. Realmente são coisas que não podem acontecer. Os nossos clubes aqui da nossa cidade têm que ter todo o cuidado para que os menores não frequentem esses locais. Se a lei proíbe, nós temos que obedecer às leis, não podemos infringir o que as leis nos impõem, né? Então, parabéns ao delegado Vladimir, parabéns a toda a equipe que trabalhou nessa ação no sábado à noite, né? Que os clubes tomem o maior cuidado no sentido de coibir a entrada de menores e principalmente a venda de bebida alcoólica aos menores. Isso foi constatado lá no local, isso acarreta penas às pessoas que talvez até por não estarem muito a par da lei, mas tem que tomar todo cuidado. Então, parabéns ao delegado, parabéns à polícia e que a nossa cidade continue com esse trabalho de colocar em ordem essas questões que tratam dos nossos menores. Então eu também quero me engajar nesse ofício e parabenizando a polícia por esse trabalho. Também eu estou hoje apresentando um projeto sugestão para o repasse de uma verba ao Concepro, que necessita de recursos para auxiliar a diversos setores aí da nossa comunidade, principalmente a Polícia Civil. Mas depois, no momento da votação, eu acrescento mais em relação a esse projeto. Também quero mandar um ofício aqui à Secretaria de Obras pedindo melhorias urgentes na estrada do Caraúna. Praticamente
realmente nesses dias de chuva estava intransitável. E moradores de lá me passaram imagens da estrada. Realmente a gente fica assim bastante preocupado, porque as pessoas precisam passar por essa estrada e a estrada está praticamente intransitável, principalmente em dias chuvosos. Então a gente pede ao secretário de obras que dê uma passadinha por lá, olhe para aqueles moradores, pessoas, agricultores, pessoas que também precisam ter uma estrada trafegável. Também quero pedir ao secretário de obras que tome providência em relação ao conserto de uma lâmpada que ela permanece o dia todo acesa ali na rua, para cima da rodoviária ali, é a rua Luiz Inácio Dutra. Eu não me lembro o número agora, mas se o secretário determinar alguém para passar por ali durante o dia, vai perceber que aquela luz ela permanece o dia todo acesa, né? E alguns moradores ali me pediram para que eu fizesse esse ofício, né? Pedindo ao secretário de obras. Eu sei do trabalho que ele faz, eu tenho certeza que ele tomará providências, né? É uma luz que permanece acesa o dia todo, é um gasto, né, para o município. Então, nesse primeiro instante, eram essas minhas considerações. Obrigado, vereador Sérgio, e peço que reassuma o trabalho dessa casa. Obrigado, vereador Osmar. Não havendo mais vereadores, então, inscritos para o pequeno expediente, ingressamos na segunda etapa da ordem do dia. Temos aqui protocolados pedidos de informações. O primeiro pedido de informação é do vereador Jaziel Pereira. Vamos ver do que trata, então, o primeiro pedido de informação da palavra do vereador Jaziel Pereira. O vereador, então, Jaziel Pereira solicita cópia do nome de todas as empresas que possuem CNPJ em Bom Jesus e, se possível, identificar quem são os 413 microempresários individuais do município de Bom Jesus. Aqui ele emitiu aqui uma tabela aqui, né, de acordo com os dados, então, do SEBRAE, até para facilitar, né, a procura pelo CNPJ. Está em votação, então, o pedido de informação, o primeiro pedido de informação do vereador Jaziel Pereira. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Próximo pedido de informação, também do vereador Jaziel Pereira, trata do seguinte assunto. Tendo em vista a necessidade de escoamento primário, transporte escolar e desenvolvimento do turismo rural, alguns moradores têm pedido uma atenção melhor em relação a algumas localidades. Nesse sentido, solicito cópia de todas as leis que mencionam quais são as estradas municipais, bem como com as respectivas quilometragens. Esse, então, é o pedido de informação do vereador Jaziel Pereira. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovado, então, o pedido de informação do vereador Jaziel Pereira. Temos mais um pedido de informação, então, aqui, agora da vereadora Lucila Maggi. Trata das seguintes questões. A vereadora Lucila, então, solicita cópia de toda a documentação referente ao processo seletivo número 4, bem como todos os contratos de trabalho que foram firmados com os aprovados nesse processo seletivo. Então, esse
é o pedido de informação, então, da vereadora Lucila Maggi. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovado, então, por unanimidade de votos. Eram esses, então, os pedidos de informações que tínhamos para o momento. Entramos agora, então, com os projetos de resoluções para apreciação e votação. O primeiro projeto da ordem do dia é o projeto 3.519/2015. É o projeto, então, que trata da alteração, projeto de resolução que altera a redação do inciso 1 do artigo 68 da Resolução 1203, de 22 de novembro de 2007, que institui o regimento interno da Câmara de Vereadores e da outras providências. Esse projeto é pedido do vereador Rafael para que haja alteração do horário das sessões da Câmara de Vereadores na segunda-feira a partir das 17h30. O projeto está em discussão. Senhor presidente. A palavra, então, ao vereador Valfredo. Senhor presidente, tendo em vista que, inclusive, o vereador Rafael não está no plenário, e eu gostaria de discutir esse projeto, até porque não vejo problemas em mudar o horário, principalmente agora no inverno, favorece as pessoas para virem assistir à reunião, mas que depois volte para o horário normal. Então, por isso eu peço vistas. O vereador Diogo gostaria de se pronunciar? Como um dos proponentes do projeto, eu e o vereador Lauri assinamos junto o projeto, eu vou retirar de pauta, vereador, o projeto, tendo em vista a ausência do vereador Flávio Castilhos, e como é uma matéria de interesse de todos os vereadores, acho imprescindível a presença do vereador, já que vai afetar os interesses do vereador ausente. Então, a pedido, então, do vereador Diogo, está retirado, então, de pauta o referido projeto. Próximo projeto 3.508, originário do Poder Executivo. Aliás, projeto de lei número 3.507, antes. Originário do Poder Executivo é o projeto de lei que autoriza o município de Bom Jesus a celebrar convênio com a Associação Bom Jesuense de Amigos da Cultura e da outras providências. O projeto está em discussão. Presidente, eu quero pedir vistas porque não veio a prestação de contas, né? Eu acho que quando envolve dinheiro público para entidades é muito importante que tenha sempre um acompanhamento, ou nosso, dos vereadores aqui, ou da Secretaria de Fazenda. Então, a informação que foi nos passada é que não chegou a prestação de contas. Eu acho que é muito precipitado botar em votação hoje. Então, eu queria pedir a compreensão dos colegas sobre essa questão. Mais algum vereador gostaria de discutir? Está em votação, então, o pedido de vistas do vereador Jaziel Pereira. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovado o pedido de vistas. O projeto está, então, com o vereador Jaziel Pereira. Próximo projeto da ordem do dia, então, é o projeto 3.508,
originário do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público através de processo simplificado. Temos aqui, então, com o requerimento do vereador Valfredo Fonseca, Então, o Valfredo Fonseca vem requerer que seja procedida a votação destacada do projeto de lei 3508, apreciando-se de forma isolada cada um dos cargos, cuja autorização para a contratação é solicitada pelo Poder Executivo nos termos do artigo 114, parágrafo 1º do Regimento Interno. Então, está em discussão, então, esse projeto. O vereador Valfredo, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, com manifestação deste vereador, enquanto se discutia esse projeto, devo dizer que protocolei esse requerimento na Secretaria da Casa para que nós pudéssemos votar o projeto que traz a autorização da contratação, contratos para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras, que nós possamos votar cada contrato em destaque, senhor presidente. Desta forma, se o projeto ir à votação, se o projeto for à votação hoje, nesse instante, não me resta outra alternativa a não ser favorável para a contratação de alguns cargos e me manifestando desfavorável para outros cargos. Optometrista, são na carga horária de 5 horas, sou favorável. Coordenador do Laboratório de Informática, 40 horas, com salário de R$ 821,17, sou favorável. A nutricionista, 40 horas, R$ 3.896, com 51 centavos, tendo em vista que não veio as informações requeridas por mim na reunião passada e o senhor prefeito municipal não respondeu de maneira satisfatória, ou melhor, não respondeu, sou contrário, senhor presidente. O auxiliar de engenharia também, tendo em vista que não veio resposta do senhor prefeito municipal em relação ao salário de 20 horas no valor de R$ 1.602,72, sou contrário e favorável ao contrato de um enfermeiro, 20 horas, R$ 1.948,20. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Valfredo. Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? Vereadora Lucila, espaço para a discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, no meu entendimento, como não veio quais as dotações orçamentárias que vão ser utilizadas para o pagamento destes, também não entendi a colocação do vereador, porque se seriam emendas ou é todo o projeto, porque ele tem que ser, o projeto ele está assim, ou a gente emenda todo ele e ele passa a ter um novo quadro, é isso, uma emenda? Eu não entendi como que é. Sim, é que nós não podemos, teria que votar, é uma emenda, vota contra dois, ou... Sim, mas daí são, ele é votado emenda? por função, que está no projeto. Alguns casos só por destaque, aqueles que foram aprovados, certo? Aprovado, ou rejeita todo o projeto ou é parte
parte dele, daí. Mas aí é emendado ele? Não, por isso que é votado destacado. Tu aprova uma parte. Tá, qual é o artigo do regimento que prevê isso? Eu estou em dúvida. Cadê o 114, Sérgio? É o primeiro. Que é votado em partes. E aí as dotações orçamentárias ficam sem vir mesmo, assim? Não, mas a dotação orçamentária vai custear só o que for aprovado. É que não tem de onde que é, nenhum. Não, mas daí tu pode rejeitar o projeto inteiro. Ele pediu a votação separada dos cargos. O presidente lê para mim, é o 114? Parágrafo primeiro. Tá ali, ó. Isso aí, Sérgio, tá na tua mão. Os pedidos de destaque e votação parcelada só poderão ser feitos antes de iniciada a votação e serão deferidos de plano pelo presidente. E? Por que ele pediu para destacar a votação dos cargos? Tá ali no primeiro. Aí pode ser votado por cargos. Bom, então assim, como não veio a resposta do Poder Executivo, eu vou votar contrário ao projeto. Essa é a minha colocação. Mais algum vereador gostaria de discutir? Então, vamos colocar em votação, então, o projeto de lei 3.508 por destaques. O primeiro destaque é o coordenador, ou melhor, um optometrista. Está em votação. Os vereadores que concordam com a contratação, então, de um optometrista, permaneça sentado. Caso contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos. A senhora é contra todo o projeto? Tá, então fica consignado em ata que a vereadora Lucila é contra a todos os cargos, né? Um coordenador do laboratório de informática. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovado por maioria de votos. Um nutricionista. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está rejeitado por maioria de votos. Um auxiliar em engenharia. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está rejeitado por maioria de votos. E, finalmente, um enfermeiro. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovado, então, por maioria de votos. Agora, então, colocamos em votação, né, o restante do projeto, as suas cláusulas e artigos. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está, então, aprovado por maioria de votos. Próximo projeto em discussão é o projeto 3.510/2015, originário do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza o município de Bom Jesus firmar contrato administrativo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público através de processo seletivo simplificado e da outras providências, também com o requerimento do vereador Valfredo Fonseca para que seja votado, então, em destaque. Com a palavra, o vereador Valfredo Fonseca.
senhor presidente, nobres colegas vereadores. Mesma matéria do projeto anterior, nesta o senhor prefeito municipal pede autorização para contratar um motorista 40 horas por R$ 836,98 para SMEC e também um motorista 40 horas com um salário de R$ 836,98 para a Secretaria Municipal para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Como todos sabem, fui favorável à criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E devo confessar aos meus colegas que tenho a certeza que na época cometi a atitude correta aprovando o projeto, a criação da Secretaria. Primeiro, tenho observado que a Secretaria do Meio Ambiente tem mandado rigorosamente as prestações de conta para esta Câmara de Vereadores. Segundo, nós não tivemos mais problemas na questão das licenças ambientais para as queimadas. Terceiro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem sombra de dúvidas, com o passar dos anos e para as próximas gerações, será sem dúvida nenhuma a secretaria mais importante dentro da Prefeitura e do Governo do Estado. Hoje, nada se faz sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Evidentemente que não vou explanar aqui a necessidade da conservação e da proteção do nosso meio ambiente, isso é conhecimento de todos os colegas. Peço a atenção dos senhores e o porquê que eu pedi uma votação por destaque, porque eu não posso cometer a irresponsabilidade, o despreparo, o desconhecimento do papel do vereador e acabar prejudicando outros contratos se eu não concordo com alguns. E por destaque, eu tenho a oportunidade de votar contra a contratação do auxiliar de engenheiro, porque está com o salário, ao meu entender, acima do engenheiro, e ao mesmo tempo tive a oportunidade de aprovar a contratação do enfermeiro para a Secretaria de Saúde para atender no SAMU. Dessa forma, entendo que estou sendo coerente com a minha comunidade. Pois bem, em relação a este projeto, quanto ao motorista para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, entendo que se faz necessário e aprovo a contratação, a autorização do contrato desse motorista. Quanto ao motorista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu entendo que não há necessidade. Embora tenha conhecimento que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu e adquiriu um carro, por sinal 0 quilômetro, e está à disposição dessa secretaria. Entendo e conhecendo o próprio secretário do Meio Ambiente, eu tenho certeza que através de uma portaria ele mesmo pode fazer esse trabalho e dirigir esse automóvel, tendo em vista que as saídas e as visitas que a Secretaria do Meio Ambiente faz aos produtores rurais, elas acontecem esporadicamente, não são todo dia, e eu não vejo a necessidade de ter um motorista para ficar ali. Então nós poderíamos economizar e utilizarmos esse recurso, esse motorista, para uma outra secretaria. Eu entendo, no meu entendimento, a Secretaria de Meio Ambiente pode se reorganizar e continuar atendendo bem e de forma que eles mesmos possam, o secretário, por portaria, possa estar dirigindo esse carro. Até porque é um carro que vai circular 90% dentro do próprio município, né? Eventualmente viajará. E quando esse carro viajar para fora do município, a Secretaria do Meio Ambiente pode estar requisitando um motorista de uma outra secretaria para dirigir esse automóvel. Então, desta forma, sou favorável ao motorista da Secretaria Municipal de Educação e contrário ao motorista, à contratação de um motorista para a Secretaria de Meio Ambiente. E penso que a Secretaria de Meio Ambiente, da forma que está, com a estrutura que está, ela por horas é o suficiente e atende a demanda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valfredo. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora José Pereira. Eu vou aqui tecer minha opinião a respeito desse projeto totalmente baseada na questão administrativa. Hoje a Prefeitura tem mais de 500 pessoas trabalhando.
né, queira ou não, é a maior empregadora da cidade. Quando eu fui diretor de turismo, eu me virava quando precisava, muitas vezes fui com o meu carro em alguns lugares, mas eu tinha bom relacionamento com a Secretaria de Educação, pessoal de obras, eu muitas vezes ia de carona nos carros, né, deles. Então, eu vejo assim da necessidade do município economizar. Essa questão de motorista, não é tão necessário ter um motorista particular, né? O secretário já ganha mais de 5 mil. Aí tem mais um motorista, né? Eu acho assim, eu acho que qualquer pessoa... Nós, se tivesse uma empresa, a gente ia economizar esse recurso. Não que as pessoas não mereçam, entendeu? O trabalho de... que bom, né? Que a prefeitura pudesse dar emprego para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, racionalizar e ter melhor eficiência no gasto público. Então, no meu entender, é uma coisa desnecessária. Pode muito bem o secretário pegar a chave, vai ter um carro novo e fazer o trabalho que ele tem que fazer. E isso eu acho que basta um bom relacionamento com os colegas de trabalho, que dá para fazer, né? Dá para fazer, sim. O pessoal da obras ali tem uns quantos carros, o pessoal da educação, né? Às vezes fica carros ociosos aí, é só ligar e ver, deve ter um carro sobrando, faz o trabalho. Então, eu acredito que a Câmara de Vereadores, ela tem essa sensibilidade de nós dar uma polida nas coisas que vem aqui. Porque muitas vezes o Poder Executivo, né, os secretários são pressionados, vamos ajeitar os companheiros e tal, mas a Câmara, ela tem esse poder de nós dar uma polida. Eu acho que a gente deve algumas coisas, nós devemos corrigir. Esse é um bom exemplo, né? Não vejo a necessidade, né, se tivesse uma demanda enorme de trabalho, né, talvez fosse necessário, mas eu vejo aí que dá para nós economizar e quem sabe ajudar entidades aí que precisam, né, recursos. Cito como exemplo os ônibus dos universitários ali que precisa ser trocado, né? Eles têm necessidade. Então, assim, vamos fazer o balanço de algumas coisas e eu acho que a gente pode estar melhorando alguns projetos que chegam até a Câmara. Então, eu me manifestarei contra esse projeto. Obrigado, vereador Jaziel. O projeto continua em discussão. Vamos, então, colocar em votação, a pedido, então, do vereador Valfredo Fonseca, os destaques. O primeiro destaque é a contratação de um motorista para a Secretaria Municipal da Educação, o primeiro. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está aprovado por maioria de votos. A segunda contratação é do motorista para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está rejeitado por maioria de votos. Está em votação o projeto com os demais artigos e cláusulas. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Próximo projeto é o 3.511, originário do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza o município de Bom Jesus firmar contrato administrativo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público através de processo seletivo simplificado com um instrutor de capoeira para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que concordam com a contratação, então, de um instrutor de capoeira permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Pode, 5 minutos. Pessoal, aqui está
nós estamos votando em coisas importantes e é gasto público. Eu vejo professor de capoeira, isso aí a pessoa pode assistir num vídeo ali no YouTube, aprende, né? Não precisaria o município criar um cargo para professor de capoeira. Com todo respeito, mas eu acho que tem coisas mais relevantes para nós botar em votação, né? Quem sabe o roçador de capoeira seria interessante, mas eu peço apoio para a gente rejeitar esse projeto. Continua, já que nós abrimos aqui a discussão, continua em discussão. Com a palavra, então, o vereador Diogo. Colegas vereadores, eu acho importante a votação favorável desse projeto, porque esta não é uma iniciativa do governo do prefeito Lico. Me recordo perfeitamente que o prefeito Zé Paulo contratava um professor, um instrutor de capoeira para dar a aula aos alunos interessados do município de Bom Jesus. Então eu acho que se houve agora a necessidade de contratação, provavelmente isso tenha sido um anseio da própria população que era focalizada e que se servia dessas aulas de instrutor de instrução de capoeira. E eu acho que é importante, é muito bom para o município isso, né? A Secretaria de Educação vai engrandecer mais ainda o trabalho da educação como um todo, né? Isso agrega ao ensino, né? Como uma maneira até de repente lúdica de aprender, né? Porque a educação lúdica de aprender, e o esporte faz parte, né, das atividades da Secretaria de Educação. Né? Antigamente nós íamos para as aulas de educação física, a gente fazia coisas relativas só a jogar bola, a jogar ping-pong e tal. Não sei como que essa atividade vai ser desenvolvida, mas se for desenvolvida junto com o ensino, como uma atividade que agregue ao esporte, eu acho extremamente importante isso. E acho importante que nós, vereadores, incentivemos esse tipo de esporte. Não só esse, como todos que vierem para ser votados aqui no município, porque de graça, nenhum instrutor, seja de capoeira, seja de qualquer finalidade, não vai trabalhar. Eu acho que nós, como incentivadores, né, nós temos que votar favorável. O projeto continua em discussão. Está em votação, então, o projeto 3.511, que trata, então, da contratação de um instrutor de capoeira para a Secretaria Municipal de Educação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está rejeitado o projeto por maioria de votos. Projeto 3.512, originário do Poder Executivo, projeto de lei que altera dispositivo da Lei número 2.541, de 23 de outubro de 2008, que dispõe sobre o Programa de Valorização do Servidor Público e criação da Comissão Permanente de Capacitação, Controle e Avaliação de Desempenho e Qualidade do Servidor e do Serviço Público Municipal de Bom Jesus, COMPAC. O projeto está em discussão. Está em votação. Pois não, a palavra então ao vereador Valfredo Fonseca. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, peço a atenção dos senhores na aprovação desse projeto que altera a questão da COMPAC. Como todos os senhores sabem, a COMPAC já foi criada no município de Bom Jesus, e o vereador Jaziel tem feito colocações econômicas com bastante clareza, e de uma forma que devemos de pensar e refletirmos, vereador Jaziel. Nós temos um número bastante elevado de funcionários públicos.
no município de Bom Jesus. É a maior empregadora, vereador Jaziel. E há de considerar, vereador, que desses mais de 500 funcionários, se formos analisar, uma parcela desses funcionários hoje, eles não prestam serviço para o município de Bom Jesus, ou pelo menos diretamente. Nós temos funcionários cedidos a instituições, nós temos funcionários, até mesmo alguns em desvios de função, e no meu entendimento, não há necessidade de nós termos essa quantia de funcionários na Compac. Não há necessidade. No meu entendimento, basta que tenhamos um titular que fique um determinado número de horas na Compac, e os outros 2 membros, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou na época das avaliações, se reúna na Compac e aí sejam liberados das suas funções. Nós não podemos, no meu entendimento, vereador, destinarmos 3 funcionários públicos para ficar na Compac. E aquilo que nós estávamos falando da Secretaria do Meio Ambiente. Não há demanda na Compac de processos e de sindicâncias que demande de necessidade de 3 funcionários diariamente na Compac. As promoções e as avaliações são feitas anualmente, e no nosso entendimento elas podem serem feitas por um funcionário, e uma vez por semana ou a cada 15 dias se reuniria com os outros membros. Então não vejo necessidade de estarmos ampliando agora para o membro titular de 20 horas para 40 horas. Isso vai onerar o município de Bom Jesus. E no meu entendimento não há necessidade, com 20 horas é o suficiente para que se faça esse trabalho. Então, desta forma, o meu voto é contrário a este projeto de lei. Obrigado, vereador Alfredo Fonseca. O projeto continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, o vereador Alfredo é contrário. Então, está aprovado por maioria de votos. Próximo projeto da ordem do dia, projeto de lei número 3.512, originário do Poder Executivo, projeto de lei, projeto 3.515, originário do Poder Executivo, projeto de lei que altera o vencimento básico do cargo de coordenador do Departamento de Programa de Assistência Social e das outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. O projeto está rejeitado por maioria de votos. Projeto 3.518. O projeto 3.518, então, ele é originário do vereador Sérgio Bilieri, projeto de lei sugestão que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro ao Conselho Municipal Pró Segurança Pública de Bom Jesus, CONSEPRO. Celebra convênio de outras providências. Então, esse projeto é um projeto de minha autoria, um projeto sugestão, né, que autoriza, então, o repasse ao CONSEPRO de R$3.000 mensais durante 12 meses, né, para que essa verba seja utilizada, então, seja utilizado em gastos que o CONSEPRO venha a ter, no caso de aquisições de implementos para
auxílio à polícia, à brigada militar, à polícia civil, a manutenção de equipamentos também lá da polícia, quando há necessidade de aumento de pessoas também, de contingente, né, de policiais que vêm ao nosso município para auxiliar na questão da alimentação. Então, o Concepro tem feito um trabalho bastante interessante nesse sentido e, então, a pedido, né, eu tomei a iniciativa de colocar esse projeto hoje à apreciação dos demais colegas. É um projeto sugestão, né, cabe ao senhor prefeito municipal a aprovação ou a rejeição, então ele continua então em discussão. Com a palavra o vereador Jaziel Pereira. Vereador Sérgio, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. E eu, numa determinada fase, eu participei de reuniões do Concepro, e é uma entidade muito séria. Eles têm, inclusive, contador, fazem as prestações de contas de forma muito transparente. E hoje, se a polícia, tanto a polícia militar, a Brigada Militar, quanto a Polícia Civil, que eu presenciei em algumas reuniões, foram reformados, foram feitas pinturas, troca de grades, comprado material de expediente, mobiliário. Até mesmo o Concepro comprou até mesmo uma submetralhadora, um fuzil, né? Uma .30 para a brigada, né? E hoje Bom Jesus tem um armamento pesado em função da atuação do Concepro, né? E vou além, o Concepro não só beneficia essas duas entidades, como a Casa da Criança, foi feito reformas lá, pintura na Casa da Criança, foi comprado parte de roupas de cama, também a PAI, né, recebeu recursos do Concepro. Então, assim, é uma entidade muito importante, foi fundada alguns anos atrás. Ainda me lembro que o Pedroso se envolveu, né, na fundação, montou toda uma diretoria junto ao comércio, né? Então, eu acho assim, fundamental esse projeto aí, que a gente possa auxiliar. O que acontece? Antigamente vinha mais recurso, né? Porque vacaria tinha muito dinheiro de multa que ia para vacaria, em função das multas ambientais de queima de campo, e aí vinha uma parte desse recurso vinha para o Concepro. Hoje os recursos eles estão sendo geridos mais de uma forma diferente, né? Por uma instrução. Então eu acho que é muito importante que a gente possa também, o município, aportar mais recursos, porque é um trabalho brilhante que eles fazem. Então, é um trabalho muito sério. Eu sou favorável a esse projeto aí. Obrigado, vereador Jaziel. O projeto continua em discussão. Está a vereadora Lucila? Então, com a palavra, a vereadora Lucila Maggi. Senhor presidente, colegas vereadores, eu sou favorável a esse projeto sugestão aí do vereador Sérgio, e nos agregamos a ele também, vereador, porque entendemos do trabalho que o Concepro faz aí no município de Bom Jesus, e às vezes um trabalho que não é visto, mas eles estão sempre, de uma forma ou de outra, auxiliando na nossa segurança aí do município de Bom Jesus. Quero cumprimentar o Ricardo, que está aqui, que muito bem trabalha pelo Concepro, Ricardo. Você, o Ramiro, enfim, os demais que trabalham na diretoria do Concepro. E dizer que esse valor, diante de tantos gastos exorbitantes aí, esse valor é irrisório, é um valor
que acredito que automaticamente o senhor prefeito municipal, no que chegue o projeto lá amanhã, já vai virar um projeto de lei para vir para a Câmara, porque hoje é apenas uma sugestão. E esperamos que não fique no esquecimento e que não seja engavetado, assim como outros que já partiu desta Casa Legislativa e que o Poder Executivo simplesmente engavetou. Nós vimos hoje aí o projeto da ABAC. Não que não tenha que incentivar o esporte, a cultura, só que há meses o ginásio está em reformas, há meses não recebemos a prestação de contas dessa entidade e são R$5.000 mensal para a ABAC. Então, eu acredito que R$3.000 para o Concepro é insignificante. Também muitos eventos são promovidos no município e com gastos aí que às vezes não cabe no orçamento da nossa cidade tão pobre. Mas eu acredito, vereador, que é louvável a sua atitude e espero. E tenho a convicção de que o senhor prefeito municipal irá ser solidário a esta causa, assim como nós sempre somos, né? Em cada projeto que chega aqui, de apoio a instituições, aos diversos grupos aí da sociedade que fazem rodeios, fazem eventos, né? E aí a Câmara sempre aprova. Valores altíssimos. E agora esse valor aí para o Concepro, acho que ainda é pouco, sabe, vereador? Que numa próxima, que seja 6 meses e depois possa aumentar esse valor aí desse convênio. Vamos fazer essa tentativa, né? Esse valor, para ver se o prefeito municipal vai acatar a nossa sugestão e vai mandar o projeto de lei. Então, ficamos no aguardo, que para a próxima semana já venha o projeto para que nós possamos votar. Porque a segurança pública aí, a gente sabe muito dos trabalhos que o Concepro realiza. E a semana passada ainda conversava com um dos dirigentes, eles compram pneu para as viaturas, isso ninguém sabe. O trabalho deles, às vezes, é um trabalho que não é muito lembrado, só que é um trabalho essencial que é feito na nossa comunidade. Eles custeiam o pagamento de estagiários na delegacia, no fórum. E às vezes as pessoas não sabem o que é esse Concepro, o que esse Concepro faz. Eles estão por trás auxiliando em algumas demandas que a segurança pública de Bom Jesus necessita. Então, por isso que eu sou favorável e acredito que o senhor prefeito municipal vai imediatamente, a hora que chegar o projeto, ele vai transformar em projeto de lei para que nós possamos votar aí na próxima semana, porque a gente sabe aí de algumas necessidades e se não houver esse auxílio do Poder Executivo, pode até fechar as portas, porque não há mais receitas e as despesas são mensais. Então, eu sou favorável ao projeto e parabenizo o senhor, vereador Sérgio, mais uma vez pela sua atitude. Obrigado, vereadora Lucila. Também ressaltando aqui que a maioria das obrigações o Estado deveria, né, seria um dever do Estado equipar a Brigada Militar, dar as melhores condições para a Polícia Civil trabalhar na questão de equipamentos, de material, enfim, toda a estrutura, né? E isso o Estado muitas vezes deixa muito a desejar nesse sentido. E a gente vê aí muitas vezes viaturas com problemas de manutenção, com problemas de pneus, com outros problemas. Aí a gente tem que recorrer, né, ao município, para que o município tome essas providências, que seriam obrigações do Estado e não do município. Mas nós, em função do bom trabalho que tanto a Brigada quanto a Polícia Civil presta para o nosso município, nós também nos sentimos na obrigação de prestar essa ajuda, essa colaboração aí nesse sentido. Então, eu acho que esse projeto, se o município
transformar em lei, ele vem numa boa hora, né, para suprir essas necessidades. Também ressaltamos o bom trabalho aí do pessoal que fazem parte da diretoria do Concepo, pelo trabalho transparente, pelo trabalho honesto e pela preocupação que vocês têm aí no sentido de colaborar e de ajudar aí com as entidades, principalmente com a segurança pública. O projeto continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovado por maioria de votos e desde já agradeço, então, o apoio aí dos colegas vereadores. Os demais projetos que estão nessa casa continuam tramitando aí nas comissões permanentes. Não havendo, então, mais projetos da ordem do dia, abre o espaço regimental do grande expediente para os vereadores falarem nas suas comunicações. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador Jaziel Pereira, espaço regimental de 10 minutos. Neste momento do grande expediente, nós temos alguns assuntos que ficaram para trás e eu quero aqui esclarecer a comunidade que também acompanha o nosso trabalho. Há poucos dias eu passei uma informação equivocada aqui a respeito lá da ponte do governador, que teria iniciado já. Acontece o seguinte, eles estão fazendo, na verdade, uma reforma porque foi necessária uma manutenção no barramento, né? E aí algumas pessoas disseram que viram as máquinas lá e eu acabei, me passaram que já estariam iniciando as obras. Então eu fui tirar a informação. Na verdade, a empresa já fez a licitação, tá? E eles estão agora na fase da contratação de quem vai executar a ponte. Mas a informação que se tem, a informação que foi acordada com a comunidade, a FEPAM e o empreendedor, é que vai iniciar no mês de julho. Então agora, a partir de hoje, nós já podemos contar a contagem regressiva, né? Que vai iniciar essa ponte, que vai encurtar a distância em mais de 69 quilômetros entre Bom Jesus e Caxias do Sul. Que é um assunto muito importante, pois é uma região muito valiosa em termos de agricultura e o potencial do turismo rural daquela região. Anteriormente eu havia também comentado aqui sobre a questão da Associação dos Universitários de Bom Jesus. Eu acredito que é de extrema relevância nós reivindicarmos que haja um apoio da Prefeitura a respeito dos universitários que dependem daquele ônibus, né, que vai a Vacaria. A informação que eu obtive de algumas pessoas que viajam, que eles estariam necessitando trocar de ônibus, né? Pegar um ônibus mais novo. Então isso, assim, eu acho que o município está indo bem, está crescendo, agricultura em expansão. Eu acredito que temos que fazer um esforço para ajudar aquela associação. Então, eu faço aqui, trago essa informação aos colegas vereadores. Nós podemos, de repente, se unir aí, fazer um projeto em conjunto, no sentido de nós auxiliar aquela entidade, né? Então, esse é um assunto muito importante, porque muitas pessoas, em algum momento, vão necessitar desse transporte a Vacaria. No período de 97 até 2002 eu viajei. Me lembro de bons momentos que eu convivi junto com as pessoas que viajavam no ônibus. Naquela época o ônibus saía às 5h30 da tarde para nós chegar às 7h30 em Vacaria. Muitas vezes atolava o ônibus, né? E a gente tinha até uma turma ali para trocar pneu. Então a gente
passou muita dificuldade naquela época, e eu vejo assim que hoje, embora seja asfalto, a necessidade não é mais a questão da estrada ruim, do barro, mas sim a necessidade de trocar um ônibus melhor. Então eu vejo assim que a vontade dos estudantes, mas eles precisam de ajuda financeira. Então fica aqui o meu pedido, e daqui a pouco alguém está nos ouvindo, queira auxiliar, né, cooperar nesse sentido, tentar cooperar com os estudantes, indicando, até mesmo patrocinando, né? Esse é um assunto que eu estou à disposição a gente conversar, porque nós precisamos auxiliar os universitários também. Quero aqui também salientar que nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, juntamente com o pessoal do Rotary Club, e nós debatemos amplamente sobre a questão dos bombeiros em Bom Jesus. Se sabe hoje da dificuldade que o Estado tem em abrir corpo de bombeiros em municípios que têm a população pequena. O que acontece? As cidades de médio porte já estão tendo bastante dificuldades de manter o seu quadro de bombeiros, né? E então, o que a gente conversou nessa reunião? De a gente tentar, juntamente a outros bombeiros de outras cidades, ou até mesmo junto à própria Polícia Federal, de se conseguir um caminhão de bombeiro usado que esteja em melhores condições do que esse que nós temos aqui em Bom Jesus, ou também a possibilidade de se conseguir um caminhão que esteja apreendido, né? Porque assim, o que acontece? Por mais que é feito um belíssimo trabalho pelos nossos bombeiros voluntários ali, que quando acontecem os sinistros em nossa cidade, tem 2, 3 pessoas que correm, pegam o caminhão, fazem o trabalho, só que assim, quando chega o pessoal de Vacaria, chega o reforço, muitas vezes o fogo já tem se alastrado muito, né, e as consequências já têm, em muitos casos, bastante irreversíveis. O que acontece? Se nós tivéssemos um caminhão mais novo, com mais potência, né, claro que talvez o ato do prejuízo na casa vai ter, só que se a gente conseguisse controlar, né, um pouco mais, isso de certa forma, quando chegasse os outros bombeiros, né, pelo menos evitar do fogo se propagar nas casas vizinhas, né, ou de repente salvar algumas peças da casa, né. Então eu vejo nossa necessidade de nós começar a debater esse assunto. Nós precisamos trazer esse assunto, provocar, né, novamente aquela questão daquele ano que foi devolvido mais de 100 mil para o Poder Executivo. Se pelo menos uma parte tivesse sido comprado, alguns equipamentos novos, mangueiras, tanque novo, motor novo, né, a gente teria um caminhão um pouco menor. A gente fica bem assustado. Há poucos dias queimou a casa, e a situação que está o nosso caminhão, né? Então, e já, por exemplo, tem municípios vizinhos aqui, como é o caso de Jaquirana, os empresários lá do setor madeireiro se mobilizaram, se organizaram, e eles têm alguns carros lá para apagar fogo quando pega fogo nas florestas, nos reflorestamentos. Então, eu acho assim que nós temos que pensar essa questão dos bombeiros. Ou faz uma campanha, uma festividade na cidade para arrecadar recursos, né? O Poder Executivo participa com alguma parte, os bombeiros vizinhos aí de outras cidades, quem sabe querem se desfazer de algum bem, quem sabe se tenta buscar algum recurso para nós aqui em Bom Jesus, né? Então esses dois temas, assim, eu acho que é muito importante que a gente pudesse estar auxiliando. E quero aqui também fazer mais uma menção a respeito da necessidade de termos aqui em Bom Jesus uma área de distrito industrial. Cidades lá como Osório, eles têm um baita de um parque industrial. O município de Vitor Greff fez uma área industrial. O município de Alvorada também constituiu uma área industrial. São José dos Ausentes. O que acontece? Quando se tem uma área industrial, em vez de cada empresário pedir licença, a prefeitura pede licença para toda a área.
Aí vem os órgãos ambientais e dizem, olha, nesse lugar não dá para ter empresa, aqui pode. Aí eles fazem um mapa de onde pode construir. O que a prefeitura faz? Implementa a parte de infraestrutura, que seria as ruas, os acessos, né, para se chegar nesse local. E através das secretarias do município você divulga junto a empresários que o município oferece infraestrutura de terrenos, né? Bom Jesus é um dos maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos área de sobra, né? Nós temos grandes áreas sobrando aqui em nosso município e que poderiam ser transformadas para atrair empresas. E de preferência empresas que façam aqui a industrialização da nossa matéria-prima, né? Temos a maçã, a questão de fábricas de suco, a questão de fábricas de doce, temos a questão da batata, fazer os derivados da batata frita, batata picada, congelada, né? Por que muita matéria-prima acaba saindo de Bom Jesus e vai lá para São Paulo? E lá que o dinheiro grosso acaba ficando. Então a gente precisa que haja esforço das secretarias que promovem o desenvolvimento de Bom Jesus nessa parte, né? Talvez eles estejam fazendo, mas a gente não está sabendo, não fica sabendo de algum esforço que está sendo feito nessa área. Então, é muito importante que o Poder Executivo discuta esse tipo de assunto, que a gente possa, né, opinar, que a gente possa participar, porque eu acredito que cada um de nós pode contribuir para que a nossa cidade possa ter desenvolvimento. E o desenvolvimento ele se dá em todas as áreas. Então, eu agradeço aqui pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaziel Pereira. Próximo vereador inscrito, vereador Lauri Chiamengue. Abre mão. Então, não havendo mais vereadores inscritos, encerrada a pauta e a ordem do dia, convoco para a nova sessão ordinária no próximo dia 8 de junho de 2015, às 18h30. O meu agradecimento a todos os que estiveram aqui, aos vereadores, funcionários desta casa, aos ouvintes das rádios Aparados e Nordeste, o nosso agradecimento por nos ter ouvido nessa nossa sessão e que todos tenham uma boa noite.